Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai agora iniciar nossa palestra sobre pedagogia em jogos digitais com o Alexandre, que é professor. Entende a importância dos jogos digitais dentro da educação infantil e vai falar um pouquinho para a gente da sua experiência. Muito obrigada, Alexandre. Boa palestra, pessoal. Bom dia, gente. Já tô feliz, tá? Já tô feliz porque eu já tava com medo, dizendo assim, meu Deus, será que não vai ter ninguém na hora que eu estiver fazendo a palestra? Já tem... Meu Deus, muito forte. Eu já tava pensando, como já tem a vocês, primeiro objetivo já foi alcançado, tá? A gente vai ter uma conversa hoje, tá? Espero, o objetivo de hoje é, se você não é pedagogo, você vai sair do GoRN dizendo, cara, vou ter que fazer pedagogia. Fui convencido. E se você já é pedagogo e está na educação de caramba, quantas possibilidades tem para trabalhar nessa nova indústria para além da sala de aula? Esse vai ser o objetivo. Se você sair daqui fazendo milhares de perguntas, a gente vai ter alcançado o objetivo da nossa conversa de hoje, tá? Fiquem à vontade para intervir quando acharem necessário. Então, pedagogia em jogos digitais, possibilidades de atuação na indústria de jogos. Mas antes, queria já que vocês começassem hoje, tá? Pensando numa coisa aqui no GoRN. Quem veio para cá, veio já pensando, preciso conhecer algo para transformar a minha vida, preciso encontrar algo que impacte a minha atuação profissional, preciso ver coisa nova, alguma experiência nova você veio buscar aqui hoje. E aí é meio que a gente tem que manter sempre aquele espírito de criança, né? Porque viver é passageiro, viver é curto e a gente tem que escolher ser feliz e correr atrás das coisas que a gente almeja. Então a primeira pergunta que eu quero que você faça hoje para você mesmo é qual é o seu sonho e meta como profissional? Então a principal coisa que a gente tem que sair daqui do GoRN hoje é sabendo que problema é oportunidade de crescimento e não obstáculo. Primeira coisa, aconteceu um problema na sua vida, pegue aquilo como um ponto de partida e uma força que te faça impulsionar e criar uma solução para ele. Aí você já está sendo inovadora, você pode transformar esse mundo. Essa é a primeira coisa. E você vai atuar na profissão, seja na indústria de jogos, seja na educação. A gente vai atuar 30, 40 anos. Então, se você vai passar 30, 40 anos da sua vida fazendo algo, escolha ser feliz. Escolha aproveitar cada dia, porque aí não só a sexta vai ser o sextor, mas a segunda vai ser segundou, vai ser terçou, quartou, quintou, porque cada dia vai valer a pena. E lembra sempre disso, que você é seu próprio general. Então, tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para ir rumo à vitória. Nós somos os nossos principais inimigos ou vilões nessa jornada que é a vida. Às vezes a gente coloca os próprios obstáculos. Mas lembra, toma a iniciativa, vá em frente, porque se você não fizer por você, o mundo à sua volta possivelmente não irá fazer, tá bem? Então, eu sou Alexandre Ribeiro, tá? Sou professor dos anos iniciais, dos anos iniciais da Rede Estadual de Ensino, também da Rede Municipal de Canguaretama e também sou sócio da Game Mind Studios, uma empresa criada recentemente para tentar desenvolver jogos que equilibrem diversão e aprendizagem. Adoro atuar com crianças, eu utilizo jogos digitais desde 2017. A pandemia só veio aflorar ainda mais essa necessidade de transformar a educação, de buscar soluções inovadoras para resolver problemas. E aí é esse momento, é esse meio no qual você transforma a vida das pessoas ao mesmo tempo em que você transforma a sua própria vida. E os jogos digitais foi a ferramenta que eu encontrei para a primeira vez, depois de 12 anos como professor alfabetizador, conseguir alfabetizar uma turma por completo, tá? É fantástico trabalhar com crianças e quando você leva esse universo de jogos, aí meio que você é esquecido. Você passa a atuar como mediador, porque toda essa aula ela se torna algo divertido e engajador. Então esse é meu lugar de fala, essa interseção entre o professor, o pesquisador universitário e o empreendedor. Então é meio essa vida, são essas experiências desses três campos que a gente vai compartilhar hoje na nossa roda de conversa. Fala, garota. Sempre quis dizer isso. Primeiro, eu estou muito contente de estar aqui. Eu falou justamente sobre a atuação na educação, com ensino. Eu vim
inspiração para o meu TCC. Eu estou mirando no pessoal do ensino médio. Eu queria fazer com que física e química fossem menos chatos. Olha o desafio, o ensino médio. E o mais legal é que ela falou que está mirando o TCC, mirando o ensino médio. Esse é o primeiro ponto. Você tem que mirar em alguma coisa, porque se você não mirar, você não vai saber se acertou no final. Mas os jogos digitais podem transformar isso. Você vai ver como você pode chegar até lá. E primeiro, gente, esse é um mercado que cresce, mas é gigantesco. O mercado de games hoje, ele é maior do que o mercado de cinema. Ele movimenta milhões de dólares. O último relatório que nós tivemos de 2021 sobre o mercado de jogos, ele movimentou em reais 675 bilhões de reais. E deixa eu contar mais uma historinha. É que essa é minha esposa, tá? Maravilhosa. E tem uma vez, ela sempre dizia, eu sempre joguei muito desde criança. E nesse momento de jogo, ela sempre, às vezes, ela dizia, sai desse jogo, só vive jogando, você quer fazer mestrado. Mas aí agora a gente juntou o útil ao agradável. A gente se diverte, trabalha e joga. Aí agora quando eu estou jogando, posso até dizer para ela, já está jogando de novo? Opa, estou analisando as possibilidades pedagógicas para a utilização desse jogo na minha sala de aula, viu? Junto o útil ao agradável. Mas esse é um mercado gigantesco, que requer profissionais, é um mercado multidisciplinar, no qual, e é uma coisa que eu achei fantástico, galera, é que tem uns meninos que trabalham conosco na Game Mind. Os meninos alguns não terminaram nem a universidade ainda, mas têm um conhecimento na área de desenvolvimento fabuloso. O papel, o diploma, o certificado universitário é só um detalhe para esse mercado, porque ele vai ser avaliado pelas suas habilidades, competências e por aquilo que você entrega. E aí tem esse dado só, gente, da pesquisa Brasil Games 2022. 3 em cada 4 brasileiros jogam alguma plataforma. Isso equivale a 75% da população utilizando jogos. E a escola vai continuar deixando isso de fora? A gente vai continuar vivendo na nossa bolha de não levar esse universo para dentro? E aí, só para vocês terem mais uma ideia, as mulheres, elas equivalem a 51,5% dos jogadores. O maior público de jogadores no país são mulheres. Mas ela tem contraponto, porque a maioria das pessoas que atuam no mercado de games são homens. Então, mulheres, tem homens produzindo jogos para mulheres jogarem. Então, vamos democratizar isso também. Outra curiosidade é esse mercado poderoso que movimentou 667 bilhões de reais no último ano. E no Brasil hoje, deu um salto de quase 76% de 2018, no último censo para cá, com 1.009 desenvolvedoras formalizadas no país. Mais de 1.000 empresas procurando profissionais, necessitando de mão de obra para atuar nessa área. Bem, e a pedagogia? Onde é que entra nisso tudo? Você falou tudo, mas onde é que a gente entra? Galera, a pedagogia eu acho um dos cursos mais fascinantes. Porque ela é um curso de possibilidade de atuar no mercado, a gente atua com gente. A gente atua com o processo de ensino-aprendizagem, a gente atua com a motivação, a gente atua com a gestão, a gente atua compreendendo o que é que eu faço para 30 crianças ficarem sentadinhas em uma cadeira de 1 às 5 horas da tarde assistindo a minha aula. Isso é um desafio. Então, se você consegue engajar crianças de 5, 6 anos, você consegue engajar qualquer público, porque, gente, essa geração, a nossa é fichinha. Nós somos de uma geração... Exato, porque você atua com gente. E aí é um desafio grande, porque, galera, a gente é de uma geração que se o professor chegasse na sala de aula e dissesse aqui, vamos aqui ler a família do B, B-A é aquele coreto, né? Ba, B-E, Bé, B-I, B, B-A, Ba, B-U, Bu. E tem o eco, né? Tem o U. Aí você botava o texto depois da família do P. A baba do boi é boa, Bibi bebeu a baba. A nossa geração ia fazer isso tranquilo. Babi bebeu a baba do boi é boa. Vai dizer isso com essas crianças de hoje? Primeira coisa que ela vai dizer é,
Eca, a baba do boi é boa? A baba do boi não é boa, não. Você bebe a baba? Eu mesmo não vou escrever essa ceboseira no meu caderno, não. Lá no YouTube, teve uma pessoa que viu a baba do boi no YouTube, lambeu e ficou vomitando. Que ceboseira, professor. Eu não vou fazer isso, não. Essa é essa geração. Essa é essa galerinha que está aí extremamente questionadora. E a pedagogia, ela busca justamente buscar estratégias para engajar, alfabetizar, desenvolver habilidades que são essenciais para esse mundo do mercado, esse mundo inovador que a gente vive. E aí uma coisa que você tem que pensar é que você tem que pensar fora da caixa, pensar além, pensar, tentar enxergar o que outras pessoas ainda não conseguiram enxergar, mas pensar além da responsabilidade dos processos de ensino-aprendizagem. Eu pensar em, eu fiz pedagogia, mas eu não me identifiquei com o processo de ensino ali na escola. Em que outro processo eu poderia atuar? E aí a gente vai ver que etapas são essas. Primeiro é que, a gente precisa vencer essa desmotivação. E nada melhor do que vencer a desmotivação, a pedagogia tem esse conhecimento de que, o que é que eu preciso fazer para motivar as pessoas? O que é que eu preciso fazer para engajar? O que é que eu preciso fazer para transformar as nossas aulas? Vejam, gente, que aí tem um desafio bem interessante, e aí é o nosso foco da nossa empresa, da Game Mind, resolver o problema da alfabetização. Porque veja que coisa contraditória. A gente está aqui no GoRN, eu fico todo arrepiado, em um evento de inovação, de tecnologia, tem inteligência artificial, tem robô, tem jogos digitais, tem safe tech, tem cloud game, tem um monte de coisa, mas a gente ainda não conseguiu ensinar as nossas crianças a utilizar uma tecnologia que já está disponível há mais de 6.000 anos, a leitura e a escrita. Olha só que coisa contraditória. Como que a gente chega até lá? Como é que a gente chega a todas as outras habilidades se a gente não resolve a base? A gente primeiro precisa vencer essa desmotivação. E aí tem as possibilidades de atuação de você, pedagogo, ou de você que está procurando justamente encontrar esse lugar ao sol. É que o processo de desenvolvimento de jogos, ele passa por inúmeras etapas. Então, o primeiro momento em que você, pedagogo, pode atuar é no momento antes, no momento de pré-produção. Eita, olha, eu estou aqui no 3º ano do ensino médio, prestes a fazer um TCC, nunca aprendi ligação covalente nem iônica, não sei a diferença, e não aprendi a terceira lei de Newton. Eu posso jogar toda a responsabilidade no aluno, ou eu posso dizer, beleza, como é que a gente poderia fazer isso mudar? Como é que eu poderia desenvolver essas habilidades? Na minha turma joga, mas não tem nenhum jogo no mercado que ensine o que é ligação covalente e ligação iônica, ou a terceira lei de Newton. Então, aí você tem a primeira oportunidade. Lance a primeira pergunta. O que um jogo precisa ter para que o aluno, ao jogá-lo, aprenda o que é ligação iônica e ligação covalente? Quem dá essa resposta? O pedagogo. O químico. A coisa multidisciplinar. E aí, o mais legal no trabalho colaborativo, na indústria de jogos, é que nós somos o que somos por causa dos outros. A gente precisa trabalhar em conjunto. Então, unir o conhecimento do pedagogo com o do game design, com o do menino que joga, com o do programador, com a criança, para que todo esse conhecimento defina na pré-produção quais são os elementos necessários para que esse jogo desenvolva a aprendizagem. Então, esse é o primeiro ponto. Você é um pedagogo que atua na indústria dos jogos, dizendo antes do desenvolvimento o que é que esse jogo precisa ter para que ele seja um sucesso, para que ele possibilite a aprendizagem das crianças, ou para que ele engaje. Então, você se especializa no processo de pré-produção. Sempre com essa pergunta em mente. Como devem ser construídos, como deverão ser as interfaces e características destes produtos para atrair a atenção dos usuários. Então, você é o pedagogo que atua na empresa, assessorando a galera a pensar no processo de pré-produção. Então, essa aí é a primeira possibilidade. Se vocês descobrirem, já deixa o currículo aqui com a gente, que a gente está doido atrás de pessoas assim que o mercado não tem. São pouquíssimos profissionais, tá? Que a gente tem uma necessidade de mão de obra fabulosa. O segundo você também pode atuar no depois, lá no pós-produção. É tipo assim, uma empresa X desenvolveu o jogo, mas beleza. Como é que usa isso agora na sala de aula?
Como é que eu faço para utilizar? Tem aqui esse jogo que desenvolve a habilidade da criança diferenciar letras e números. Beleza, o jogo está aqui, mas como é que eu utilizo? Que atividade pode ser produzida? Eu uso o jogo no início, uso o jogo no final, uso o jogo primeiro, deixo a criança jogar, não deixo a criança jogar, joga em casa, joga remoto, joga na escola, como é que faz isso? Essa é a segunda possibilidade de atuação do pedagogo na indústria de jogos. Aí você tem o Clean, ó. Imagine uma empresa, vou falar um jogo aqui, vocês já viram Clash Royale, né? Já Clash Royale, ou PKXD, PK é o jogo lá da Aftaverse. Eles são jogos que não foram produzidos para a educação, com objetivo educacional. Mas você, pedagogo, criativo, inovador, chegou para o cara do Clash Royale e disse, olha, o teu jogo é para entretenimento, mas você pode produzir as cartas do jogo de Clash Royale podem ser utilizadas de um ciclo de alfabetização para alfabetizar as crianças, para que elas desenvolvam a habilidade de identificar informações implícitas e explícitas. O cara do Clash Royale vai pensar assim, ó, cifras, 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 cifras. Possivelmente você será contratado por essa empresa, possivelmente você irá atuar criando estratégias para a aplicação desse produto. E aí a gente tem a nossa segunda parte. Tanto nessa possibilidade como no depois. Você tem lá, a empresa desenvolveu o jogo, aí chega lá, e aí, esse jogo já está pronto para utilizar para crianças? É você, pedagogo, que vai analisar as características, se ele tem as características para ele ser utilizado. E aí você tem a segunda possibilidade de atuação na indústria de jogos. Apresentar vantagens e possibilidades do jogo como ferramenta no processo de construção do conhecimento, uma forma de motivar a aprendizagem. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais gosto. É a gente metido no processo todinho. Não é negócio de ficar só no início, não. Até brinquei lá na Game Mind. Lá na Game Mind, se você é professor e você fez uma pesquisa para desenvolver um jogo, para desenvolver as habilidades de química, se você não encontrou esse produto, crie seu próprio produto. Crie seu próprio jogo. E aí é bem interessante porque existem inúmeras ferramentas hoje que você não necessariamente precisa programar. Eu sei desenhar muito, eu faço cada desenho de palitinho bonito, né? Coisa. Você não precisa, mas está tudo posto lá. Mesmo você sem entender de programação, você sendo criativo, desejando colocar a mão na massa, mas você pode produzir. Mas é uma profissão chamada de design de games educativos. O game design é a pessoa que produz o jogo desde a sua concepção. Todas as etapas, ele gerencia a equipe. O pedagogo, ele pode atuar, e a gente tem uma coisa que é bem interessante, ele pode atuar nesse processo de desenvolvimento de jogos educativos, mas também em outras etapas do jogo de entretenimento. Como assim, Alexandre? Olha só, se você é pedagogo, se você não fez pedagogia, está doido para procurar um curso superior, e se você é da área de TI e quer estimular ainda mais essa criatividade e compreender como o ser humano constrói o conhecimento, vá para a pedagogia. Porque se tem um curso, gente, onde a ludicidade reina é lá. Então, de repente, o professor cria muita história. A gente cria inúmeros contos todos os dias para realizar a leitura de leite com as nossas crianças. Mas esses contos, todas essas fantasias, elas podem criar a base do mundo no qual o jogo vai acontecer. Aqui, a gente teve uma invasão hack, o cara entrou no sistema e você precisa ir lá para lá. Isso é um mundo. Quem faz esse trabalho é o narrative designer. É a pessoa que cria o mundo, que cria o universo, que dá origem ao jogo. Então, para o seu jogo de física e química, por exemplo, você poderia criar um mundo onde as crianças, para desvendar as salas do tesouro, tivessem que colocar os códigos da ligação iônica na porta. Caramba, que viagem da festa. Mas esse é o primeiro ponto. Mas se você aí, aqueles meninos que gostam de contar história, que sempre fizeram conto, que escreveram fábula, um potencial que acaba quando você faz a redação do Enem, você estudou tudo isso só para fazer a redação do Enem? Não jogue esse conhecimento fora, você pode vir para cá, você pode atuar na indústria de games aqui. Ou você pode ser o roteirista, a pessoa que vai pegar todo esse mundo e criar o roteiro da ação. Na sala de aula a gente faz isso também. A gente vai fazer o nosso planejamento, o que é que a gente faz? A gente vai fazer primeiro a leitura de leite,
depois eu vou fazer a colhida, depois eu vou cantar a musiquinha da fazendinha, depois de um primeiro momento eu vou fazer isso, no segundo momento fazer isso e no terceiro momento isso. Um roteiro de jogo é basicamente essa estrutura que vai ajudar os programadores, o game design, a fazer a organização do jogo. Então, veja que é mais uma possibilidade. E a última, assistente de puzzles, assistente de desafios, assistente de mecânica. Eu, para ensinar a minha criança a ler, diferenciar letras e números, eu uso quebra-cabeça aqui no mundo físico. Como é que a gente levaria essa atividade que acontece no mundo físico para dentro de um jogo digital? Aí você tem uma outra coisa. E aí você tem uma outra habilidade do professor. E o outro, gente, que eu acho mais fabuloso, é que tem uma coisa que pouca gente valoriza na nossa vida e que a gente tem deixado passar. A gente acha sempre que a história de vida do outro é a mais legal. Mas a sua própria história de vida, todas as piores maluquices que aconteceu na sua vida, elas podem virar inspiração para o desenvolvimento dos jogos e criar mecânicas. Quer que eu dê um exemplo, uma coisa assim bem hipotética? Imagine que você veio para o GoRN, usou uma sandália de salto e quando você foi subir essa ladeira danada, o seu salto quebrou. Puf! E você ficou com um pé em cima, outro embaixo. 29, 30 no interior, a gente faz assim. Você tem essa coisa. Aí, como é que isso poderia virar um jogo? A partir dessa história, você poderia criar um jogo de exploração no qual o personagem principal tivesse que descobrir o sapato que falta para ele parar de andar desse jeito e desvendar os poderes dele. Você pegou uma história extremamente simples, que para você não tem importância alguma, mas que deu origem, que pode dar origem a um puzzle, pode dar origem a uma mecânica. A história de vida de cada um é o que pode inspirar tudo isso. E aí tem as outras coisas, que é muito da pedagogia, gestão de equipe, a gerência de projetos, ou a comunicação com os futuros clientes. Todos esses campos você poderá atuar. E aí você tem justamente esse desafio fabuloso de unir educação e entretenimento, de a gente pegar, esse é o grande desafio da indústria de jogos, esse é o oásis. Como é que eu desenvolvo, como é que eu pego um jogo e desenvolvo habilidades de modo que ele não seja chato, que eu pegue esses dois universos e diga para todo mundo, aprender pode ser divertido. Essa é a pergunta que vocês podem sair daqui procurando respostas e gerar uma inovação que pode transformar o processo de alfabetização e, volto a dizer, ao mesmo tempo em que você transforma a própria vida. E se você não encontrou nenhum jogo, se você não encontrou nada que atenda a sua especificidade como professor, então ouse ainda mais. E que tal assumir a liderança da sua história e criar sua própria marca? Abrir a sua própria empresa. Se nenhum jogo lhe atende, é porque você é a pessoa que vai fazer o jogo, que vai atender a esse público que não foi enxergado ainda. E aí você pode fazer toda a diferença. Mas calma, todo mundo aí já imaginando os dólares, né, aquela coisa de pica-pau, iates, uísque, Paris, calma. E também não é tão simples e fácil. É uma coisa que você vai ter dificuldades durante o seu percurso, mas as dificuldades elas foram feitas para ser derrubadas. Quem quase viveu, não viveu, quem quase venceu, não venceu. E se você ficar assim, mas e se isso? E se a pessoa não gostar do jogo? E se não der certo? E se tal? E se, colocando esse monte de caraminholas que às vezes deixa a gente ficar na nossa zona de conforto, eu só tenho um conselho para isso. Vai. E se der medo, você vai com medo mesmo. Porque um grande sábio nordestino, ele dizia isso aqui que é o meu mantra. Sabe, galera? Patativa do Assaré, pessoa que é praticamente analfabeta, e uma vez na USP perguntaram para ele, você não se incomoda pelo fato de você escrever errado, de ter muito erro de ortografia nas suas poesias? Ele vai e se solta com essa. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Então, se você está vendo que a aprendizagem não está acontecendo, tente
Ouse, você vai errar no percurso, mas é melhor você tentar transformar do que repetir o mesmo erro que não está te fazendo feliz. Assuma as rédeas na sua vida e siga em frente. Muito obrigado por me ouvirem, caramba. Falou. Vai lá. A parte final da sua palestra foi exatamente o que eu recebi no Biscoitinho da Sorte. A parte final dela foi assim: na dúvida, vai com dúvida mesmo. Acho que essa é a maior lição, tá? É você se você se desafiar, você tentar realizar os seus sonhos e escolher ser feliz. Porque no momento em que você escolhe ser feliz, no momento em que você escolhe resolver problemas, você vai transformar esse mundo em um mundo muito melhor. Porque a vida acontece aqui fora, não é nos comentários de redes sociais. Nós temos muitas pessoas para falar de problemas, mas poucas pessoas para apontar soluções. E por vocês estarem aqui hoje, eu tenho certeza que vocês são as pessoas das soluções. Então vamos juntos e espero ter encontrado mais um monte de parceiro para transformar a educação através dos jogos digitais, tá bom? Muito obrigado. Esse é meu contato, a gente troca figurinhas aí durante o longo da vida.